saudade bateu foi que nem maré. Quando vem de repente, de tarde, invade, transborda esse bem que quer. A saudade é que nem maré. Dentro da oceanografia física, a maré é provavelmente o termo científico mais comentado. Mas além de poéticas, a compreensão de como as marés funcionam é essencial para que a gente consiga aí navegar pelos 7 mares, já que elas vão influenciar não só processos físicos, mas também na vida de muitos organismos. Então mergulha com a gente nesse processo oceanográfico. As marés, elas são alterações cíclicas no nível do mar, podendo ser identificadas como uma onda muito longa e que demora horas para poder atingir a praia e chegar no seu pico, tornando então gradual a nossa percepção de maré, subindo ou descendo, já cientificamente falando, enchendo ou vazando. As marés, então, elas são formadas principalmente pela força gravitacional que a Lua e o Sol exercem sobre a Terra, levando em consideração também o movimento de rotação do nosso planeta. Então, para entender como essas forças interagem entre si, formando as marés, a gente precisa voltar um pouquinho lá para a definição da primeira lei de Newton. A gravidade, ela é a força que atua entre dois corpos, e essa força ela é proporcional à massa de cada corpo e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses dois corpos. Mas com 2 corpos fica fácil, né? Quero ver com 3, que é o caso do nosso sistema Terra, Lua, Sol. A Terra é o nosso ponto de referência, já que são os seus oceanos que estão sendo transformados. O Sol, no caso, ele é o corpo que tem a maior massa, mas, ao mesmo tempo, ele é aquele que está mais distante da Terra, cerca de 149 milhões de quilômetros daqui. Enquanto a Lua, que é somente aproximadamente 27 milhões de vezes mais leve que o Sol, ela tá bem mais perto aqui da gente, cerca de 384 mil quilômetros daqui. Nesse cabo de guerra de atração gravitacional, a proximidade da Lua em relação à Terra faz com que ela seja a grande responsável e a vencedora na formação das marés. Só que se a gente parar para pensar, a distância entre a Terra e a Lua, nesse exato momento, não é a mesma se a gente pensar aqui no Brasil e lá no Japão. Isso acontece porque a Terra ela é um corpo que está em constante movimento. Por exemplo, digamos que agora aqui no Brasil a gente está mais perto da Lua que o Japão. Como as águas brasileiras elas estão mais próximas da Lua, elas são atraídas e acumuladas mais intensamente em direção à Lua do que aquelas águas que estão do outro lado, levando à formação de picos de maré mais alta e mais baixa que são maiores. Já do outro lado da Terra, que estaria mais distante da Lua, as águas elas também estão se deslocando, não pense que não, mas a força de rotação da Terra ela vai ser maior do que a força de atração da Lua. Então a água ela vai se mover no sentido oposto à Lua, formando as marés altas e marés baixas menos intensas. Mas se esse é um processo com o sistema Terra, Lua, Sol, cadê o Sol nessa história? Quando a Lua está alinhada com o Sol, a força gravitacional da Lua vai ser somada à força do Sol, fazendo com que a maré ela fique ainda mais intensa, avançando e recuando ainda mais com relação à costa. E esse alinhamento, ele ocorre 2 vezes por mês. Quando a gente tem lua cheia, a gente tem esse tipo de maré, e a gente vai chamar essas marés de cisígia. Já nas fases de lua minguante e lua crescente, a lua ela vai ficar perpendicular em direção ao Sol. E daí os seus vetores de força, naturalmente, eles teriam que se subtrair. Só que como a força de atração da Lua é muito maior que a do Sol, as marés acabam não se anulando. E daí o resultado são marés menos intensas. Então a variação entre maré alta e maré baixa vai ser chamada de maré de quadratura. Mas agora a gente entra na parte das pegadinhas da história. A Lua não tá parada, né? E a Terra, ela não é lisa. Se a Lua tivesse parada, a gente provavelmente teria uma maré alta a cada 12 horas. Porém, a Lua, ela também está em translação com o nosso planeta. E o seu período, né, de translação, ele é 50 minutos mais longo do que o período de rotação da Terra. Mas o que isso significa? É como se a Lua atrasasse, assim, 50 minutinhos todos os dias para poder alcançar a Terra, sabe? Tipo, bem brasileiro. E daí, justamente, esse atraso somado à configuração de formação dos oceanos, disposição dos continentes no nosso planeta, vão gerar 3 padrões de maré. Marés diurnas, que só tem uma maré alta e uma maré baixa. As marés semidiurnas, com 2 altas e 2 baixas. E marés mistas, que elas são similares à semidiurna, porém elas têm esses picos de maré alta e maré baixa bem diferentes uns dos outros ao longo do dia. Já na Terra, as características de formação dos oceanos e a posição dos continentes
também vão influenciar no padrão das marés. Essa influência de translação da Lua e o próprio relevo da Terra é tão significativo que em alguns pontos da Terra a gente tem uma variação nula da maré, que a gente pode até dizer, é como se literalmente não existisse maré naquele ponto, que é uma coisa que a gente chama de ponto anfidrômico. Já no outro extremo dessa balança, a gente tem algumas variações de maré tão intensas que elas podem chegar a até 10 metros em um dia. Isso é muita coisa, né? Essa força gerada pelas marés, ela pode ser tão grande, tão absurda, que ela pode ser usada para geração de energia renovável. E o legal também é que alguns estados aqui do Nordeste brasileiro, principalmente lá no Maranhão, tem sim potencial para exploração desse tipo de energia. Então essa grande variação entre maré alta e maré baixa ao longo do dia faz com que as previsões de maré diárias elas sejam feitas em pequena escala, em escala local, já que fatores como a forma da costa, estuários, presença de baías e tudo mais, própria proximidade do continente, padrões de vento e outros fatores podem tanto intensificar como amenizar essas marés. Então você já sabe, né? Se você vai navegar ou andar de jet ski por aí, nada de olhar a tábua de maré da cidade vizinha, olha, ou da sua cidade. Para mais curiosidades oceanográficas, é só se inscrever no canal e ficar por dentro das nossas novidades toda semana. Tchau, tchau!